Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora com o setor de citros, um estudo inédito feito pelo Desenvolvimento Rural do Paraná, o IAPAR e o IMATER, trouxe aí o que a doença do greening na área de citros ali da região pode trazer de prejuízo para o produtor, mas para a gente entender melhor do que se trata, eu convido aqui agora o Rui Pereira Leite Júnior, que fala em nome então do IDR Paraná. Rui, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Rui, primeiro de tudo, eu queria entender por que o setor sentiu a necessidade de fazer essa pesquisa aí para a região de Paranavaí, no Paraná, e o que isso significa para o produtor na prática? Bom, a região do noroeste do Paraná, que inclui a região de Paranavaí, é a principal produtora de citros aqui do estado do Paraná, né? Particularmente na produção de laranjas, né? E nessa região foi também que surgiu os primeiros casos do greening ou HLB, isso no final de 2006, início de 2007, né? E desde o início foram adotadas as medidas preconizadas, né, pelo Ministério da Agricultura para a prevenção e controle dessa doença, né, que basicamente era a eliminação das plantas doentes, né, manejo do pomar, né, também com aplicações de inseticidas para eliminar o inseto vetor, né, e as inspeções dos pomares, né, para identificar as plantas doentes, logo no início, né, da ocorrência do problema, consequentemente, a eliminação dessas plantas, né? E ao longo do tempo foram adotadas essas medidas e foram eliminadas muitas plantas, né? Mas nós não tínhamos assim uma quantificação do que isso aí poderia estar causando para a citricultura da região, né? Então surgiu a oportunidade de se desenvolver os estudos, né, com base nesses dados que nós já tínhamos aqui junto à ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, né? Então, com base, né, em toda essa documentação, foi possível levantar durante o que havia sido eliminado de plantas cítricas durante todos esses anos, né? E com isso foi feito todo esse estudo, né, econômico aí dos prejuízos que a doença poderia estar causando para a citricultura. Rui, os valores que esse estudo traz, eles são bastante expressivos, né? De acordo com o estudo, os prejuízos podem chegar perto de 11,8 milhões de dólares em pouco mais de 2 anos. Isso significa, o que eu queria entender é o seguinte, a doença está controlada na região ou esse estudo serve de alerta para o produtor adotar estratégias para que esse prejuízo não se consolide de fato lá na frente? Bom, a doença continua ocorrendo, né? E esse estudo, esse resultado, mostrando aí que um prejuízo de quase 12 milhões de dólares, né, em somente 2 anos, isso é um alerta, né, tanto para os produtores como também os técnicos, toda a cadeia envolvida na produção de citros aqui do estado, né? E também para outras regiões, tanto do Brasil, de outros países, né, onde o problema ocorre, né? Porque não tinham sido feitos estudos nesse sentido, né, estudos econômicos do que realmente a doença poderia causar, né? Então, isso aí eu acho que é um alerta tanto para os produtores, como também os outros segmentos da cadeia produtiva. E diante disso, Rui, quais são as estratégias que o produtor pode tomar daqui para frente para tentar minimizar os impactos? Vocês já conseguem avaliar o que ele pode fazer? E eu queria saber também o que o produtor já tem feito em campo. Bom, basicamente para
controle, né, a prevenção e o controle do greening, são recomendadas vários cuidados na implantação do pomar, né? A utilização de mudas sadias, né? A aplicação de inseticidas para o controle do inseto vetor, que transmite a bactéria que causa doença, né? A, as inspeções frequentes dos pomares para a eliminação das plantas que, porventura, venham a ficar doentes, né? Isso, o quanto antes essas plantas devem ser eliminadas, porque elas são fontes da bactéria ou do inóculo, né, que nós chamamos, né, dentro do pomar, né? Isso tem mostrado que aqueles produtores que têm sido mais rigorosos na adoção dessas práticas, eles têm se mantido na atividade, inclusive expandindo a atividade, né? Enquanto que aqueles produtores que não adotam com rigidez essas medidas, eles praticamente têm saído fora da atividade, porque a doença é muito grave, né? É a principal doença da citricultura. E, Rui, em questão de área de produção por conta do greening, nos últimos anos, teve alguma redução para o Estado? Ou houve aí, como você disse, o produtor que tem seguido essas recomendações, ele amplia a sua produção, mas em tamanho de área, como é que está a produção do Estado atualmente? Olha, no caso da laranja em si, houve uma certa redução, né? Houve uma redução porque, como eu disse, aqueles produtores que não adotaram com rigidez essas medidas, né, contra o greening, eles praticamente perderam seus pomares, né? Por outro lado, a produção vem se mantendo e, inclusive, aumentando, porque os produtores que permaneceram na atividade são os melhores produtores, e eles têm maior produtividade, né, por área, e com isso, praticamente tem se mantido a produção, e em determinados anos temos observado até um aumento da produção, né? Isso tem sido observado em outros estados também, né? Por exemplo, São Paulo, houve uma redução muito grande da área produzida, principalmente em função do greening, mas a produção tem se mantido, né? É claro que, ao longo dos anos, tem ocorrido flutuações aí na produção, mas por outros fatores, né? Principalmente fatores climáticos aí, né? Era isso que eu ia te perguntar na sequência, Rui. A gente sabe que aqui para São Paulo, a questão do clima foi impactou muito para a produção desse ano. Eu queria saber no Paraná, como é que estão as lavouras desse ano, se a produção ela acontece sem maiores problemas, ou se essa irregularidade climática também traz algum tipo de preocupação para 2021. Sim, com certeza. Principalmente na região noroeste do Paraná, nós tivemos aí períodos de seca bem prolongado e provavelmente vai ocorrer uma queda na produção, né? Isso já é esperado, não só em questão de número de frutos, mas principalmente por tamanho de frutos, né? Frutos de tamanhos menores, porque durante o período de crescimento dos frutos, né, houve um período de seca, então eles não cresceram dentro do que se esperava, né? E, Rui, como é que está o bolso do produtor do Estado? Ele é capitalizado? O mercado tem compensado para ele? A gente sabe que tem uma alta no custo de produção que atinge todo o setor produtivo aí de modo geral. O produtor consegue tomar essas estratégias que você trouxe para a gente, que é importante que ele tenha. Qual que é o cenário atual? Olha, pelas acompanhamento que a gente tem feito, né, eles têm tido uma boa remuneração pela produção, né, que eles têm obtido, né? Eles negociaram bem a caixa de laranja aí, nessa última negociação que eles fizeram para essa safra agora. Eles tiveram um bom acerto com a indústria,
Aparentemente, o que nós temos observado é que eles estão em boa situação, né? De modo geral, né? Rui, eu agradeço sua disponibilidade em conversar com Notícias Agrícolas. Eu deixo o espaço agora aberto, se você quiser deixar mais alguma orientação para o produtor, frisar esse número, esse prejuízo que o produtor pode ter, né, em 2 anos, caso não adote aí as orientações recomendadas, fique à vontade. Olha, com certeza, como eu já mencionei, o greening, né, é a doença mais importante da citricultura, né? Nós aqui no Paraná e no Brasil, né, nos outros estados aí que a doença também ocorre, tem adotado com bastante cuidado essas medidas de prevenção e controle, e com isso a citricultura tem se mantido com bastante destaque aqui no Brasil, né? Diferente de outros países que não adotaram essas medidas e que a citricultura vem colhendo bastante, né? Então, é importante que o citricultor e todos os outros segmentos da cadeia produtiva levem bastante a sério esse problema. Rui, muito obrigada e até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Rui. Ele trouxe aí para a gente esse estudo inédito que traz aí os impactos da doença do greening na produção de laranja, é a principal doença aí que afeta o setor. Trouxe que é importante que o produtor tome as medidas, faça o manejo adequado para que esse prejuízo não seja de fato confirmado daqui 2 anos. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está nos assistindo, não esquece que o Notícias Agrícolas está em todas as redes sociais. No YouTube você nos encontra por Notícias Agrícolas Oficial. Nós estamos também no Instagram, @Notícias Agrícolas, no Twitter, @Noteagri e no Facebook também por Notícias Agrícolas. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que nossa programação já volta.